Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Ilum Personalidades. Eu sou o professor James Almeida, da Ilum Escola de Ciências. Fiquem agora com a terceira parte da biografia do John Bardeen, o João que ganhou 2 prêmios Nobel. O professor Fázio finalizará então a biografia do John Bardeen nesta terceira parte. Muito obrigado pela audiência. Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos dar aqui continuidade, né, fazendo a última parte, né, a última parte sobre a biografia, né, a vida do João que ganhou 2 prêmios Nobel. Estou falando de John Bardeen. Então, agora seguindo a próxima, essa última parte, né, lembrando para vocês que eu estava falando, né, que ele ganhou o prêmio Nobel pela maior invenção do século XX, que é exatamente o transistor, né? Então ele recebeu a carta do Wigner, né, que estava muito orgulhoso, recebeu a carta do Van Vleck, que dizendo que tinha sido aluno dele, estavam muito felizes. Na verdade, ele trabalhou muito com o Van Vleck enquanto ele estava em Harvard também. Enfim, ele teve, obviamente, ganhando o prêmio Nobel, ele teve muitas homenagens, né? E ele estava muito preocupado porque o Feynman estava muito próximo, né, de obter aí a explicação da supercondutividade. Bom, até um dia antes dele viajar para Estocolmo para receber as honras, né, do rei da Suécia, né, no recebimento do prêmio Nobel, ele estava trabalhando em supercondutividade. O Schrieffer, né, que era o estudante dele de doutorado, né, estava muito preocupado. Agora vai ter toda a mídia em cima, né, então pensou em mudar a tese para um ferromagnetismo, né, e o Bardeen falou: espere mais um mês e meio, talvez aconteça alguma coisa. Então, tudo bem. E em 1956, que ele vai a Estocolmo, aí está uma vista do prédio, né, que é onde tem a cerimônia do Prêmio Nobel, né? E tem uma frase, né, que marcou muito o Bardeen, que o rei, o Gustavo VI, né, Adolfo Gustavo VI, pergunta para a esposa se eles tinham filhos, né, e ela fala que sim, né, e por que não trouxeram, né, e eles perceberam que eles deveriam ter levado os filhos, né, porque para os suecos isso é um evento muito importante, né, normalmente essa cerimônia, toda a família comparece, etc. Embora foi uma cerimônia, como eu comentei, né? Ela ocorre em 10 de dezembro, que é a morte do Alfred Nobel, né? E só tinha 175 convidados, porque foi quando aconteceu exatamente a invasão da Hungria pela União Soviética, né? Então, nessa época que ele foi então para Estocolmo, né, o Cooper e o Schrieffer, né, estavam participando de um evento da American Physical Society e o Schrieffer estava hospedado na casa de um amigo em Manhattan, né? Quando ele diz que quando ele estava atravessando o Rio Hudson, né, pensando lá no problema da supercondutividade, ele sacou como escrever a função de onda para descrever a supercondutividade, né? Aí ele escreve, né, e liga para o Cooper, né, que ele resolveu a equação do gap para um cutoff do potencial. Isso foi justamente algumas horas de trabalho ele conseguia. Que na verdade ele escreveu para o Cooper dizendo que ele tinha como ele escreveu como tinha que ser a função de onda para descrever, né, a supercondutividade, e joga ali, ele já faz uma continha para dizer que ele já tinha resolvido o problema do gap no semicondutor, né? Que agora estou falando de um semicondutor, desculpa, de um supercondutor, que o Cooper, ele tinha feito aquele trabalho mostrando lá o par de Cooper, né? No caso de um par de Cooper, né? Num gás de elétrons, como poderia ocorrer. Agora aqui não, agora aqui você tem um mar de elétrons
E agora aqui, para explicar a supercondutividade, era aquele acoplamento que sempre o Bardeen pensou que era acoplamento elétron-fônon que estaria ligado a esse fenômeno coletivo envolvendo os pares, hoje conhecido como pares de Cooper, né? Então, eles voltaram, o Cooper e o Schrieffer, no mesmo voo, né? E aí o Cooper comentando, né? Isso é maravilhoso, elegante, exatamente, você toma os pares juntos, satisfazendo o princípio de exclusão de Pauli. Então, vamos falar com o John nesta manhã, né? Então, eles estavam marcando para encontrar com o Bardeen nessa manhã, né? Então, era uma função que satisfazia o princípio de exclusão de Pauli. Se tomava os pares de elétron acoplados de uma maneira que um tivesse um spin-up e outro spin-down, um momento K, um outro momento menos K, e uma função antissimétrica envolvendo esse sistema, no fundo, um sistema de spin zero para cada par. Bom, então, ele ficou realmente maravilhado, né? E falou, vamos acelerar porque o Feynman está perto de explicar a supercondutividade, né? Então, o Bardeen, usando aí agora o que ele já tinha aprendido lá com o Wigner, né? Vamos dividir o trabalho. O Schrieffer fica com as propriedades termodinâmicas, o Cooper fica com as propriedades eletrodinâmicas, e eu fico com as propriedades de transporte e as propriedades de não equilíbrio. Aí eles trabalharam muito, né? Foi um período que o Cooper fala de maior concentração, um trabalho intenso e muito frutífero, né? E foi a maior experiência que ele teve na vida dele, aqueles dias para realmente explicar a supercondutividade. E depois de 2 semanas eles ainda tinham dificuldade de derivar os fenômenos da transição de fase, que era uma transição de fase de segunda ordem. Então, a descoberta da supercondutividade, você vê que a descoberta ela acontece em 1911, né? A mecânica quântica é 1926, mas a explicação microscópica do fenômeno só vem em 1957. Tá? Então, vocês veem que se tem o experimento, né? Depois se tem toda a ferramenta, mas isso não é assim, né? Você tem um tempo para explicar aqueles fenômenos. Aqui tem do lado esquerdo, né? Você tem uma foto aqui que está o Carmelin Onnes, né? Juntamente com o Einstein, Ehrenfest, né? O Einstein, Ehrenfest e o Carmelin Onnes explicando os problemas da supercondutividade. E aqui na verdade, o Bardeen, né? o Cooper e o Schrieffer, né? E em 15 de fevereiro, eles enviam, né? Em 15 de fevereiro, eles enviam para o editor do Physical Review Letters um trabalho deles aí, né? E na época o editor era o Woodsmith, né? E ele escreve, eu sei que você não gosta de receber carta, mas esse trabalho representa a maior contribuição no entendimento da supercondutividade. Então, 18 de fevereiro é recebido, né? E esse artigo é publicado, né, em fevereiro, né? Está aqui, né? A data, ele é recebido em 18 de fevereiro de 1957, um título curto, que é a teoria microscópica da supercondutividade. Esse é um trabalho, talvez o trabalho do ponto de vista de teoria, dos mais importantes, que ocorreu no século XX, né? Então, o Bardeen, ele esteve envolvido na maior descoberta do século XX, né? Da maior invenção do século XX, né? Que é o transistor, que revolucionou toda a nossa vida, e depois a supercondutividade, que vem revolucionando a nossa vida, que talvez das maiores explicações, das mais belas explicações de uma teoria microscópica usando a teoria quântica.
e eles fazem esse trabalho, e depois, em dezembro, eles fazem um trabalho mais completo, né? Tudo isso ficou conhecido como a teoria BCS, Bardeen, Cooper e Schrieffer. Então, no Physical Review de dezembro, eles publicam a teoria da supercondutividade. Aqui vale a pena um parênteses. Nessa época, um grande físico brasileiro, o professor Newton Bernardes, né, ele publica em julho, você vê, antes da coisa final, ele publica a teoria do calor específico da supercondutividade baseado no modelo de gap de energia, ou seja, ele tinha informação da existência do gap semicondutor e como é que a variação do calor específico ocorreria. Né? O professor Newton Bernardes, né, um professor que foi professor da USP São Paulo, né, e que eu particularmente eu tive o prazer de conhecer, discutir um pouquinho, conversar um pouquinho de física sobre ele. Bom, diferente de outros países, você vê que mesmo quando descobre a supercondutividade, o New York Times já anuncia a teoria BCS, né? E aí o Bardeen já queria, ele já tinha submetido o artigo no Physical Review Letter, mas ele gostaria que o Schrieffer e o Cooper apresentassem o trabalho na conferência que ia ocorrer em março, né, que é o famoso March Meeting, né, na APS. Então ele escreve, né, na verdade ele manda uma carta para o site, que era amigo dele. O site era um cara muito influente dentro da APS, eu acho que fazia até parte da diretoria ou da organização, e que parecia como um breakthrough, né? Que foi apresentado após o deadline da conferência. Na verdade, eles acabam indo e apresentando os trabalhos da teoria BCS nesse March Meeting. E o Bardeen, na verdade, não participou dessas apresentações. Ele gostaria de dar crédito aos dois jovens, tanto o Cooper quanto o Schrieffer, né? Bom, então a teoria da supercondutividade estava explicada, o problema foi resolvido, vários falharam, né? Aqui que tentaram explicar, aqui Niels Bohr, Pauli, Feynman, quer dizer, eles não conseguiram, Heisenberg, mesmo Einstein, muito antes da mecânica quântica, também tentou dar uma explicação da supercondutividade, que realmente não tem muito a ver com que nem tinha bases da mecânica quântica. Aqui o David Bohm, e teve tantos outros aqui, ó, Felix Bloch, Brillouin, Frankl, todos eles tentaram explicar a supercondutividade, mas o sucesso coube a esses três físicos, né? Ao Bardeen, ao Cooper e ao Schrieffer. Bom, acabou, explicou, né? O Schrieffer defendeu a tese e ia fazer o pós-doc na Inglaterra com o Pippard. Pippard era famoso, né, na área de supercondutividade, e então ele foi fazer um pós-doc na Inglaterra. Só que antes ele foi convidado a dar uma palestra pelo Niels Bohr, né? E depois da palestra, o Niels Bohr fez uma observação extremamente equivocada, né, dizendo que não acreditava naquela teoria, que era uma ideia interessante, mas a natureza não era tão simples, né? E o Schrieffer escreveu até para o Bardeen, né? E o Bardeen falou: esqueça, né? As pessoas mais velhas realmente têm uma certa dificuldade de entender as coisas novas e simples, quando tantas pessoas ficaram tentando explicar, né? Nessa época o Bardeen continuou lá em Urbana, né? E Urbana foi criando um time fantástico, né? Até o Pines, que retornou, Léo Kadanoff, Gordon Bine, são físicos famosos, talvez vocês não conheçam, mas são físicos famosos, e Urbana ficou um centro, né, de grandes físicos, e depois recebeu vários brasileiros também que estiveram lá. Bom,
também teve, vale aqui mencionar, né, que teve aqui um engenheiro mecânico fantástico, né, o Ivar Giver, né, que através de um experimento de tunelamento, né, ele conseguia determinar o gap de um semicondutor. Então, se tinha um estado supercondutor junto com um isolante, você ia aplicando uma voltagem até que tivessem esses níveis de Fermi acoplados e você teria aí uma corrente passando, né? Então, é mais ou menos o seguinte, o condutor normal viria aqui, né, corrente, né, normal, e se ia tendo uma corrente normal, e para ter o supercondutor teria que vencer esse gap. Então, ele ia aplicando essa voltagem até ver esse tunelamento. Esse foi um experimento muito bom, que ele vai ter uma consequência de interesse aí. E essa coisa acontece o seguinte, já desde a década de 20 tinha uma questão ligada aos supercondutores, que era a junção de dois supercondutores. Ou seja, se tiver a junção de dois supercondutores espaçado por uma estrutura bem fina de um isolante, é também um supercondutor? Essa era uma pergunta que foi feita e a resposta, na verdade, ela veio 36 anos depois. E foi dado por um físico chamado Brian Josephson, um jovem físico, né? Que você vê, ele nasceu em 1940, né? E se você pensar que o Bardeen é de 1908, né? Ele tinha somente 22 anos. E ele era um estudante de pós-graduação do Pippard, né? E ele é interessante que o P.W. Anderson, que é um físico muito famoso também, prêmio Nobel, né, em física, né? Estava dando um curso de Many-Body lá em Cambridge, né? O P.W. Anderson era americano, estava nos Estados Unidos, né? E ele escreve dizendo que toda aula tinha de estar absolutamente certo. Se não tivesse, ele vinha depois da aula me explicar. Foi uma experiência desconcertante, né? Então, o Brian Joseph já tinha todo o conhecimento de teoria de muitos corpos, né? Que realmente era um rapaz brilhante. E ele tem uma história muito interessante com o Bardeen. Aqui nessa figura aqui só mostra mais ou menos se o par de Cooper ele mantém por questões de proximidade poderia ter uma coerência de um par se propagar e na verdade tunelar entre dois supercondutores. Eu estou explicando de uma maneira bem simples, né? Mas é você ter um par semicondutor, supercondutor, um par de Cooper, né? Fazendo um tunelamento, né? E ele publicou esse artigo no Physics Letter. Esse artigo, pela história, ele foi, na verdade, recusado no Physical Review Letter. E o Bardeen era um grande crítico desse trabalho. Ele até escreve um trabalho, né? E depois ele até desafia a discussão da teoria do Josephson, que tinha sido publicada em 62, né? Sai no Physics Letter, não no Physical Review Letters. E o Bardeen não acreditava nesse modelo aí. É interessante, esse criou uma grande discussão, uma grande celeuma na época, né? O Young, que era um físico de partículas, prêmio Nobel em partículas, né? Que está vivo até hoje, né? Ele está com 99 anos, né? E o Young escreveu para o Felix Bloch, que também é outro prêmio Nobel em física, só que o Felix Bloch é da física da matéria condensada, e o Young escreveu para o Felix Bloch que ele não estava entendendo aquela discussão, que era muito, parece que difícil de explicar, e o Bloch também escreveu, respondeu para o Young que também ele não estava discutindo, não estava entendendo a conversa, essa discussão, né? Da teoria do Josephson, da briga do Josephson com o Bardeen, né? Esse jovem físico Josephson, né? E aí, na carta entre os dois aí, o Felix Bloch diz que aquele que entender primeiro essa discussão aí, um explica para o outro, né? Uma coisa engraçada aí, dois físicos prêmio Nobel que não estavam entendendo bem a coisa aí. Só que daí, o que aconteceu? A comunidade estava vendo aquela discussão
e tinha uma conferência, e na época era uma conferência muito importante, não é hoje em dia, é uma física uma conferência de baixas temperaturas, Low Temperature Physics Conference, que a oitava ocorreu em 1962 em Londres. O evento mais importante ia ter um debate entre Bardeen, né, que já tinha ganho o prêmio Nobel, né, com os semicondutores, versus um estudante de pós-graduação que era o Josephson. E foi feito esse debate. Um pouco antes, quando eles chegaram na conferência, o chair da conferência chamou o Bardeen e apresentou quem que era o Josephson. O Bardeen não conhecia um estudante, né, que tinha publicado aquele artigo, né, e o Josephson começou todo animado a explicar a sua teoria para o Bardeen, e o Bardeen só modificava sua cabeça, dizendo que estava errado, aquilo, acho que está errado, e assim continuou. E o Josephson falou para ele que ele tinha pensado muito no problema, né? E foi assim. Durante o debate, chegou um momento que o Josephson falou: acho que você está errado, porque eu pensei bastante sobre o problema, né? E nessa conversa o Bardeen deixou ele sozinho. Mas, lá na conferência, né, o Josephson perguntou: você fez esse cálculo? Que era um cálculo de many-body um pouco mais complexo, né? E o Bardeen respondeu: não, eu não fiz. Bardeen passou a mão no ombro do Josephson e se retirou da sala e deixou lá, né? O Bardeen, na verdade, ele ignorou alguns fenômenos de não localidade que ocorrem, né? Que foi apresentado por Gorkov, e assumiu uma conexão local, né, entre o potencial e o par, né, e isso foi escrito pelo Joseph. Então, o Bardeen realmente foi derrotado nessa briga por esse jovem aí, né? Então, esses jovens que enfrentam grandes feras aí, né, mas tem que ter a teoria e ter o experimento para dar a resposta. Bom, enfim, isso depois foi explicado, né? E vários físicos depois falaram para o Bardeen aceitou. Não só aceitou, como depois ele fez um convite para o Joseph para fazer pós-doc com ele. E o Joseph foi logo em seguida, em 65 e 66, ser estudante de pós-doc do Bardeen, né? Bom, o Bardeen, como tinha ganho o prêmio Nobel de semicondutores, então todos aqueles que ganham o prêmio Nobel, eles fazem parte de um comitê de Nobel que recebe sugestões, né? E o Bardeen, quando recebeu novamente a carta do comitê Nobel para sugestões de nome, né, de nomes, ele sugeriu dar um prêmio Nobel para o tema tunelamento. O Joseph tinha explicado o tunelamento, que é o efeito Joseph, o tunelamento do par de Cooper. O Isaac tinha feito o diodo semicondutor, que é exatamente um fenômeno de tunelamento, né? E o Giver tinha feito, através também, medido o gap do semicondutor através daquele tunelamento supercondutor isolante para a medida do gap, né? E ele fez essa sugestão, o Bardeen, mas na verdade ele fez essa sugestão, que depois consta na biografia dele, porque se eles vão dar um prêmio Nobel para o tunelamento, que está envolvendo aí o Joseph, eles teriam que dar a explicação do fenômeno. E a explicação do fenômeno é a supercondutividade, que é a teoria BCS. E o Bardeen gostaria, aí segundo o Bardeen, que o Cooper e o Schrieffer ganhassem o Nobel. Bom, no dia 19 de outubro, aí já de 1972, né, o Bardeen recebe um telefonema, né,
de um jornalista sueco, e ele disse que não acreditou nesse sinal, mas na verdade ele tinha ganho o segundo prêmio Nobel. Então ele se tornaria o primeiro e o único físico que até hoje ganhou 2 prêmios Nobel na área de física, né? E foi o João Bardeen, Leon Cooper e John Schrieffer, certo? Então, eles ganharam o prêmio Nobel. Aí está a sala, né, do prêmio Nobel, que é uma imagem da, da, da sala de conferência, né? É uma bela de um local. Eu já visitei esse lugar. Aí estão os 3 que ganham o prêmio Nobel em 1972. Bardeen, Cooper e Schrieffer. E agora eles levam a família toda, né? A Bardeen com a esposa, netinha, filha e tudo que tinha direito aí, né? E aí acontece o que o Bardeen esperava. Em 72 ele ganha, em 1973 Isaac o Giver e o Josephson ganhou o prêmio Nobel, como tinha que ser, né? Que foram 3 fenômenos físicos importantes, né? Explicado através da mecânica quântica, que teve aplicações grandes em todas as áreas aí do conhecimento. Bom, enfim, aí a vida foi passando, né? Como tudo acontece, novos fenômenos foram aparecendo, apareceu as discussões do density, spin density waves, né? Aí foram grandes discussões. O Bardeen queria já explicar isso através de acoplamentos de fônons também, e as explicações do Bardeen não satisfaziam a comunidade. Vários físicos mostravam que ele não estava certo. Ele começou a ficar um pouco, como é que eu diria? Ele sempre foi uma pessoa muito calma, mas ele começou com a idade a ficar mais ranzinza, né? Vamos usar a palavra correta, e as coisas, ele realmente nada aconteceu. O grande amigo dele, que foi o par dele para inventar o transistor, né? O Brayton, morre em 1987. O Brayton, ele não continuou a pesquisa, ele foi, eu acho que para o estado de Washington, ele foi para o estado de Washington, e ele foi mexer, na verdade, muito mais com o ensino de ciência, né? Ele morre em 87, o outro amigo, ele morre com Alzheimer, Shockley morre em 89, e ele começa a dizer, comentar que ele seria o próximo. Ele liga para o Seitz, né, e pede um encontro com o Seitz para conversar, né? E o Seitz escreve isso, que logo que terminou o almoço, estava claro que João desejava falar comigo em seu escritório. Aí eles foram para o escritório dele, passaram muitas horas discutindo coisas do passado, e ele começou a falar de sua saúde. Ele disse que estava colocando em ordem uns artigos porque sentia que logo iria perder a visão. Na verdade, ele estava com alguns problemas cardíacos, né? E que não estava muito claro, né? Lembrando que ele queria dizer que era o último encontro dos dois, né? Então, fizeram esse almoço e o Seitz sentiu, nessa conversa com o Bardeen, que esse seria o último encontro dele, né? Logo depois ele é internado, né? E o Bardeen morre, né? Na manhã de janeiro de 1991, às 8h45, né? Por uma insuficiência cardíaca, né? Ele tem um ataque cardíaco, né? E assim vai ficando a nossa história. O Leon Cooper está atualmente vivo, ainda com 92 anos, né? E o Schrieffer faleceu em 2019, né? O Schrieffer teve um final de vida um pouco conturbado, né? Que eu não vou entrar em detalhes, né? Ele, enfim. E, enfim, aqui nós terminamos um pouco da história, da biografia
dos físicos mais importantes que a história nos deu. E o David Pines, que é um físico fantástico, ele escreve que perguntam para ele se o Bardeen era um gênio. Aí ele diz: o gênio científico não é tão fácil de apontar como o gênio artístico. Este vem de uma combinação de fatores, mas não é só isso, como intuição, imaginação, visão ampla, ter iniciativa, habilidade para desafiar o convencional. Talvez o mais importante do gênio científico dependa do instinto para a invenção, saber focar o problema no momento e persegui-lo, que é uma qualidade que ele falava que o Bardeen sempre teve. O Bardeen, desde a época que está lá na pós-graduação da engenharia, ele já pensava na supercondutividade, ele já gostava da física da matéria condensada. E ele levou com ele, né? Ele tem a importância do fônus muito tempo, né? Durante a guerra ele teve que olhar para essa questão do fônus. E é importante lembrar que eu acho que depois do Einstein foi o físico mais homenageado. Se você pensar em selos, por exemplo, de correio, eu não conheço no Brasil, mas qualquer parte do mundo tem um selo em homenagem a João Bardeen. Eu acho que talvez a imagem mais forte depois do Einstein, né, no século XX, eu acho que foi João Bardeen. Então eu quis contar aqui uma história típica de um físico estadunidense. Tá? Então você vê que ele tem aquela formação forte, teve uma influência dos físicos europeus e continuou tendo uma vida típica de um americano. E aqui eu termino, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da vida de João Bardeen. E aqui a Ilum vai logo lançar um Biografia 2, tá? Tchau e um abraço a todos. Perfeito.